Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Esse esforça-te não é de forçar. Forçar normal é de arrombar, é de bater, é de pisar, é de chegar com força. Esse esforça-te é romper algo de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque no nosso entendimento, nós pegamos aqui, ó, o esforça-te. Né? E forçar. Vou começar dentro dessas duas palavras aqui hoje. Por quê? Porque eu não posso querer forçar se eu sei que o Anderson deve ter uma empresa. As coisas estão acontecendo na vida dele. Então, o que é que eu não posso fazer? Eu não posso vir forçar uma profecia na tua vida, sendo que eu sei da tua guerra, da tua luta, eu sei que está abrindo mão, eu sei que está te reservando, te guardando, te conquistando para quê? Para chegar em um determinado lugar. E às vezes as pessoas querem fazer o quê? Forçar. Porque se esforçar, seria a diferença totalmente ao contrário daquilo que a gente pensa assim, como eu falei, forçar seria eu pegar aquela porta e meter o pé nela. Porque forçar abrir, forçar um relacionamento, forçar uma intimidade já não é uma coisa boa. Né? E se esforçar, Deus fala aqui, esforça-te aqui, é totalmente diferente, é algo totalmente de dentro para fora. É algo que você vai ter que romper em cada dia, em cada manhã, em cada momento, em cada circunstância da vida. E Lucas, no capítulo 18, que é o que nós vamos começar hoje, ele vai falar justamente acerca do quê? A parábola do juiz injusto. Né? A parábola do juiz injusto. Eu te pergunto, quem nesse tempo teria a ousadia de profetizar em nome de Deus contra um juiz desse injusto, que não temia homem, não temia Deus, não temia absolutamente ninguém? Eu pergunto aqui, é muito fácil profetizar, ou é muito fácil falar de Deus para alguém que está numa situação de precisão, para alguém que está passando pelo deserto, pelo vale, por uma prova? Então, quando a gente entende o que é realmente o agir de Deus, lá em Mateus 24, deixa eu ver o versículo aqui rapidinho, para não falar o versículo na minha cabeça. Mateus 24, versículo. Versículo 13. Mateus 24, versículo 13, ele fala que é em perseverança. Por quê? Ele fala assim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E o que é perseverar? Meu irmão, a perseverança, ela é algo muito profundo quando nós começamos a entender acerca de abrir mão de alguma coisa. Por quê? Porque imagine comigo, é algo que eu não posso contribuir, é a salvação. É algo que eu não posso falar assim, eu tenho a minha salvação. Eu não gosto nem de usar a palavra que eu escuto muito amigo meu falar, eu já escutei vários que hoje estão afastados. Qual é a palavra? No dia que eu me converti. Já ouviu isso? Quem já ouviu essa palavra? No dia que eu me converti. Como é que eu consigo me converter? Se eu consigo me converter, né, dos meus males, das minhas mazelas, das minhas dores, das minhas angústias, eu sou autossuficiente, eu não preciso de quem? De um Deus de misericórdia. Na hora que eu uso a palavra, isso é falta de entendimento de quem usa. Eu me converti tal dia. Então eu falo assim, a cruz não foi suficiente para mim. Porque nós temos que prestar muita atenção no quê? Da forma que a gente pronuncia, do que a gente fala, do que nós estamos expondo. Quer ver uma coisa? Seria a mesma coisa eu falar assim, como é que eu posso dizer? Fugiu aqui. Mas seria mais ou menos assim, houve um processo seletivo aí, e eu me inseri lá.
não precisei nem fazer a prova. Se eu entrei, coloquei meu nome lá e estou certo. Seria mais ou menos eu falar isso. Quando eu digo eu me converti, eu digo assim, eu não preciso de Deus para me ajudar nos meus processos, nas minhas quedas, nas minhas lutas, nas minhas dores. E nós somos totalmente dependentes dele. E o que é que ele fala? Sem mim nada podeis fazer. No momento que eu digo que eu me converti, eu vou usar uma pessoa aqui que foi convertido contra a sua vontade. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. No caminho para Damasco, o que aconteceu com ele? Ele foi convertido. Ele se converteu, não. Ele saiu para uma missão e Deus pegou e revirou a vida dele de uma vez. Aí eu vou chamar isso de conversão. Ele foi para uma situação e Deus converteu ele para um outro propósito. Então, quando eu digo que Paulo poderia ter usado toda a sua inteligência, Paulo poderia ter usado toda a sua capacidade de quê? De intelectualidade, para assim, eu posso me converter ao Evangelho de Cristo porque é o que é correto. Não. Paulo foi convertido, mas não teve o poder de usar de uma conversão. Olha aqui, Lucas capítulo 18, versículo 1. Olha o que diz aqui a palavra. Antes de começar. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Tá? Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que está acontecendo aqui? Nós estamos nos caminhando para um funil, certo? Tá bom? Hoje em dia nós temos essa vida aqui. Nós vamos ainda para lugares para onde nós queremos ir, nós até voltamos. Nós temos uma opção. Só que nós não vamos escapar do quê? Lucas 7. A porta é estreita, nós não vamos escapar. Nós precisamos chegar até aqui. E essa porta aqui chama-se Cristo. É Ele. Essa porta é Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pode entender aqui. Jesus vai contar uma parábola dizendo assim, que havia um juiz injusto, não temia, não respeitava a Deus, nem respeitava os homens, só que tinha nessa mesma cidade esse juiz perverso, terrível, que não tinha simpatia alguma pelo Evangelho, por Cristo, não dava ouvido para nada. Homens para ele eram de qualquer forma. E o que é que a Bíblia diz? Só que nessa mesma cidade tinha uma viúva que toda noite, toda manhã, todo dia, toda hora ia lá bater na porta: olha, eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu tenho uma causa, eu quero que essa causa ela seja colocada em pauta. Chegou um dia que ele fez o quê? Eu vou atender essa mulher, para que ela pare de me perturbar. Aí Jesus vai virar o jogo e falar assim: por um acaso Deus não fará justiça com o seu justo? Essa resposta aqui, que ele está falando aqui em Lucas 18, é a mesma resposta, para quem lê a Bíblia isso aqui, viu? Vamos lá, Anderson. É a mesma resposta que ele vai estar dando lá em Apocalipse o quê? 6. 6 ou 5? 6. 6. Vamos lá. 6. Por quê? Vai findar o capítulo 5 do Apocalipse, os ímpios
Os santos estão reclamando, vão começar a reclamar no capítulo 6. O quê? Senhor justo, soberano, santo e fiel. Até quando os ímpios clamarão, se alegrarão por terem derramado o sangue? E o que é que ele vai falar bem aqui? Calma. Espera só um pouco mais. Até que os nossos irmãos, seus irmãos, subam da grande tribulação. No capítulo 14 do mesmo livro do Apocalipse, a Bíblia vai dizer o quê? Que está retornando um grupo de pessoas para o céu. João olha e fala assim: olhei e vi e perguntei, o que é aquilo? E o Senhor respondeu: são seus irmãos que venceram a grande. Então, bora sair um pouco de Lucas 18 aqui. Se essas pessoas que estão retornando venceram a grande tribulação, a igreja não é pré-tribulacionista, a igreja é pós-tribulacionista. Correto? Se esses irmãos aqui que estão retornando venceram a grande tribulação, a igreja não é pré, a igreja é pós. Tá certo? Então o que é que eu preciso entender quando eu ensino o Evangelho? Eu preciso estar colocado dentro de todas essas coisas. E aqui, é só para ter um entendimento. Hoje nós estamos com essa vida aqui. Nós temos o que aqui? Opções de escolha. Nós voltamos, nós paramos, nós desistimos, nós caminhamos e somos limitados em quê? Na nossa própria mente. Porque quando entendemos o Evangelho, a nossa vida, se ela fosse um barco, se ela fosse aqui um barco, ela está cheia de problemas. Lá no livro de Jonas, a Bíblia diz que eles viram que o problema afundava o barco. Bora tirar os problemas. Só que o maior problema é eu não reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque quando eu reconheço Ele, eu entendo que Ele me é suficiente. É Ele que me leva e me faz passar aqui. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus ele vai ser tão direto e nós não gostamos de entender isso porque ele vai falar assim. Escute bem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Escute bem o que eu vou falar aqui porque isso aqui é sério. Até hoje, tenho 44 anos, vou fazer 45 anos esse ano agora, em agosto. E eu nunca criei em alguém botar a mão na minha cabeça e falar assim, está liberto, pega tuas coisinhas aqui, lava tua casa que a partir daqui é tudo certo. Eu nunca criei nisso. Por quê? Pense bem. Jesus disse assim, conhecereis a verdade. E a verdade, se eu faço um culto na igreja, a igreja aqui que nós nos congregamos, nós vamos criar um culto de sexta-feira, culto sexta-feira da libertação. Aí no cartaz é corrente, cadeado, célula, grade, tudo quebrando. Ok? Vai ser liberto. A Bíblia diz, no capítulo 5 do livro do Evangelho de Marcos, que tinha um homem terrivelmente endemoniado numa cidade lá em Gadara. Quando Jesus desembarcou lá, a Bíblia conta sobre a vida desse homem, que ele quebrava grades, quebrava corrente, algemas, ferro, tudo ele arrebentava. Ele vivia dentro do cemitério, se ralava, tudo, porque ninguém era capaz de pôr a mão na cabeça dele. Quando Jesus desembarcou em Gadara, ele foi de encontro de Jesus. Falou assim, filho de Deus Altíssimo, ainda não é chegada a tua? Só que ninguém pode impedir o agir de Deus quando ele quer fazer. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então não existe esse culto que as pessoas gostam demais por aí. Culto da libertação, culto da restauração, seja lá o que for. O culto é de adoração a Deus. Se você for analisar o livro do Êxodo inteiro o livro do Êxodo, é o Senhor querendo que o povo adore no deserto. O Senhor ele tem uma necessidade na tua e na minha adoração. E eu vou mais além. A adoração, ela é, na minha opinião, maior do que a oração. Por quê? Porque a oração eu oro por alguma coisa, para alguma coisa. E a adoração eu adoro porque eu me rendo para Ele. E entendendo nessa redenção que Ele é único na minha vida. Porque quando eu vou por aqui, é a mesma
me empresta, me dá, me ajuda, faz por mim, não. Mas quando eu adoro, eu me rendo e digo assim, eu não tenho para onde correr. O melhor momento de adoração que eu enxergo na Bíblia, assim, de alguém totalmente imundo aos olhos dos homens, totalmente excluído de uma sociedade, é lá no capítulo 8 de Lucas, ou vamos usar o capítulo 8 de Mateus? Vou usar o capítulo 8 de Mateus, que é o que mais me identifico lá. É um leproso, que Jesus desce do monte, esse leproso não tem nem acesso lá na mensagem sendo pregada, né? Só que ele ouviu dizer, olha, Jesus vai pregar lá em cima. Ele não podia se misturar, ele não podia subir, ele ficou embaixo esperando. E Jesus vai aonde? Aonde tem necessidade dele. Isso aqui é maluco demais. Jesus vai aonde ele é necessário. Ele estava num monte pregando para mais de 15 mil pessoas. E ele desceu para entregar uma cura para alguém que não estava nem no culto antes, mas tinha necessidade no seu coração de receber um milagre. E quando ele chegou lá, olha o símbolo aqui. Quando Jesus desce, ele vem vestido a caráter de judeu, ele vem do mesmo padrão, só que esse leproso de longe olha e observa. O que é que eles observavam em Jesus? Eu acho, na minha mente, quando Jesus descia para ir em cima, sabe quando o policial vai abordar? Ele não vai olhando para o lado dele, já vai certinho, vem morrendo tudo mesmo, porque se tudo apontar uma reação, o cara já entra e estica a boca. Eu imagino que Jesus ele tinha muito isso aqui. Jesus tinha muito esse faro, eu acho, na vida dele. De quando ele ia curar alguém, quando ele desceu desse monte aqui, por quê? Como era que o leproso ia identificar ele? Eu já imagino que ele foi naquela incursão assim, é tu mesmo. Chegou perto, ele se rende de rosto em terra, olha o que a Bíblia diz, ele se prostra de rosto em terra e fala assim, se quiseres, toca. Mas se não quiseres, eu estou aqui te adorando, eu estou aqui orando, eu estou te, porque é só o que eu posso fazer. Porque se ele fosse se colocar na posição, eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que orar não é importante, tá bom? Orar para mim é o teu relacionamento com Deus, é tu sentar com Ele e contar para Ele. Tipo, não é porque nós, na nossa vida no Evangelho, a gente aprende mais pedir do que orar. Nós aprendemos a ser dependente mais das pessoas do que do agir de Deus. E isso desvende as coisas, porque olha, esse leproso do capítulo 8 aqui de Mateus e de Lucas, ele desce, e Lucas fala que são 2 leprosos. Mateus fala que é só um, mas existe um leproso. Tá? Ele desce e fala o quê? Se quiseres. Ele não fez uma campanha, Senhor me cura. Se tu quiseres, se tu não quiseres, Senhor, eu estou aqui de rosto em terra te adorando, porque é só o que eu posso fazer te adorar. Olha a necessidade que o Senhor tem, e olha o coração aquebrantado. Nesse momento ele é movido de íntima compaixão. E o que a palavra significa íntima compaixão? Ele foi movido e sentiu a mesma rejeição, a mesma dor, o mesmo fim, tudo que aquele leproso sentiu, ele sentiu e falou assim, eu? E o que é que ele quer nessa noite? Eu e você. Tá bom? Então é isso que nós precisamos entender. O que é que essa mulher faz? Essa viúva? Ela insiste.